Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos ao Vem Segue-me dessa semana, o Vem Segue-me Análise Profunda. E no vídeo de hoje eu poderia tratar sobre diversos assuntos e se aprofundar. Tem tanta coisa interessante que aprendi sobre Abraão, os primeiros anos da vida dele. Poderíamos estudar sobre o livro de Abraão, como é que foi o processo de tradução, comparar, né, as descobertas arqueológicas do Egito com o livro de Abraão. A central do livro de Abraão tem muito conteúdo e vocês podem achar materiais excelentes. E aí fiquei pensando, o que eu posso falar a mais do que eu já falei na aula de domingo, né? E eu cheguei à conclusão de que hoje eu poderia aproveitar a oportunidade para mostrar como eu estudo as escrituras e ensinar a vocês. Cada um tem o seu método, com certeza eu não quero sobrepor o que eu faço ao que vocês fazem, mas muitas pessoas me perguntam: Lucas, como é que você estuda as escrituras? E hoje eu gostaria de contar para vocês e convidar vocês a analisar maneiras de estudar as escrituras que talvez vocês não tenham considerado antes. E aproveito para convidar vocês a me dizerem aí nos comentários quais são os métodos que você aplica para estudar as escrituras que mais são eficazes na sua vida. Antes, porém, deixa eu dizer para vocês que nenhuma escritura de particular interpretação, como o apóstolo Pedro nos ensinou. E para nós termos sucesso no estudo das Escrituras, para extrairmos das Escrituras as verdades, os princípios que vão nos ajudar a viver aqui na mortalidade com alegria e a voltar à presença de Deus em glória, nós precisamos do Espírito de Deus. É impossível entender as Escrituras sem o Espírito de Deus. Você pode passar anos estudando sobre textos antigos, sobre as Escrituras, e tem muita gente que faz isso, né? Mas não significa que eles entendem as Escrituras, porque o que torna as Escrituras compreensíveis é o Espírito de Deus. Nenhuma escritura de particular interpretação diz também aqui no próprio texto. Tem pessoas que estudam as escrituras de uma maneira um pouco limitada, eu acredito. Elas apenas tentam ver as passagens que temos nos livros sagrados como eventos históricos. Então elas estudam de uma maneira mais acadêmica, sem levar em consideração que são textos espirituais, que nós precisamos entender de maneira espiritual. Existem outras pessoas que procuram se entender desta forma, mas elas se limitam apenas à Bíblia. Dizem, a Bíblia basta. Temos uma Bíblia e não pode haver qualquer outra Bíblia. O livro de Mórmon fala sobre esse tipo de pessoas que restringe a palavra de Deus, que acha que Deus ele não pode falar mais hoje. A esses eu não vou estender as minhas palavras hoje, porque eu acredito que Deus tem poder para falar hoje, que como ele falava no passado, ele ainda fala hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E se existe uma época na história do mundo que nós precisamos de revelação, são esses últimos dias, onde as iniquidades que aconteceram antes do dilúvio estão abundantes. De fato, a gente comete piores pecados do que Sodoma e Gomorra. E Cristo já está para voltar, né? Estamos preparando a terra para a vinda dele. E é um dia de muita provação, de muitas dificuldades, tem tragédias por toda parte, catástrofes naturais, e precisamos da voz de Deus. É uma bênção termos as escrituras de séculos em nossas mãos. Algumas, é verdade, chegaram meio distorcidas, faltando partes, né? A Bíblia mesmo fala de outros livros que não estão lá. Nós temos alguns livros apócrifos, alguns foram descobertos entre os pergaminhos do Mar Morto, mas existem muitas coisas que estão faltando na Bíblia. E nós somos gratos pelas escrituras da restauração. E apesar de todo esse volume de escrituras, ainda assim, sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos progredir. Nós precisamos do Espírito de Deus. E precisamos analisar com cuidado. O Senhor disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Os judeus sabiam que o estudo das Escrituras levava eles à vida eterna, mas precisava mais do que o estudo das Escrituras. Precisava ver como elas nos levam a Cristo, porque, no fundo, é Cristo que opera a nossa salvação, não a leitura das Escrituras. Ninguém tem que se esconder
com medo, né? Dizendo, eu não tenho muito conhecimento, eu não sei ler direito, eu não tive muito estudo, ou minha área de atuação é outra. Todos nós que fomos chamados nesses últimos dias para fazer parte da família de Abraão, precisamos ser especialistas nas Escrituras. Nós precisamos compreender elas. O profeta Joseph Smith, uma vez falando sobre o livro de Apocalipse, disse que era um dos livros mais claros que jamais foram escritos. Se vocês leram Apocalipse, vocês vão ver que não é tão simples assim. Mas por que o profeta Joseph era capaz de falar isso? Porque Nefe disse que Isaías era claro e que ele se deleitava nas palavras de Isaías. E ele citou muitas das palavras de Isaías, mas Isaías é complicadinho, talvez seja o livro mais difícil do Velho Testamento. Por que esses profetas, Nefe, Joseph, eles achavam as escrituras tão fáceis de entender? É porque eles tinham o Espírito Santo. O próprio Joseph disse: tenho acesso ao livro mais antigo de todos, que é o Espírito Santo. E nós, membros da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, e se você não é membro, você pode se tornar, temos acesso ao Espírito Santo, porque depois do batismo nós recebemos o dom do Espírito Santo. Então, é muito importante que você comece seu estudo das Escrituras com uma oração, rogando a Deus que te abençoe com o Espírito, porque se você não tiver o Espírito, você pode até ter um bom estudo, mas não vai ser o melhor estudo. Então, faça uma oração. Há momentos da nossa vida onde nossa rotina e um pouco de sacrifício, porque sempre é preciso sacrifício, nós vamos conseguir ter mais tempo para estudar as Escrituras. O ideal mesmo, pessoal, é que nós tenhamos 1 hora por dia de estudo das Escrituras. Não significa 1 hora por dia lendo. Se você quiser, você pode ler, mas significa que você vai estudar. Então você vai... E nós já vamos falar sobre várias maneiras que você pode estudar as Escrituras, mas, por exemplo, você está lendo o Velho Testamento, que é a designação desse ano do Vem Segue-me, né? E você está lendo na sequência, então você pode reservar 10 a 15 minutos para ler. Você também pode ouvir o áudio das Escrituras. Eu não tenho certeza se nós temos em português o Velho Testamento, mas nós temos o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor. A gente estudou bastante Pérola de Grande Valor, Abraão, Moisés, né? Então você põe lá o áudio, ou você lê. É preferível que você leia. Eu sei que para muitos é difícil ler, mas esse sacrifício é importante. Gente, precisamos ler. Para nós sermos instruídos, nós precisamos ler. Não tem como acessar certos conteúdos sem a leitura. Aliás, mesmo que você ouça e produza um efeito importante para o seu conhecimento, né? Você ouvir um livro, por exemplo, não é um exercício... É claro, isso é discutível, tá? Não vou entrar nessa área, mas o meu sentimento, isso é eu falando, não é ninguém mais falando. O meu sentimento é que quando eu ouço, eu não aprendo tanto quanto eu leio. Porque quando eu leio, além de ver as palavras, né, eu vou meditando sobre aquelas palavras, fazendo conexões, refletindo, e essas ideias que vão fluindo, porque quando a gente ouve, às vezes é difícil a gente pausar, mas quando a gente está lendo, a gente pode fazer uma pausa com mais facilidade, né? Às vezes você está ouvindo no carro. E olha, gente, se você só tem 5 minutos do seu dia para estudar, e é você indo para o trabalho, no ônibus, põe lá, tudo bem, esse é o suficiente, é o melhor que você pode oferecer e Deus vai te abençoar. Mas se você tem mais tempo, faz um pouco de sacrifício e fica 30 minutos que seja lendo as Escrituras, 15 minutos, mas leia. E essa é a minha dica para vocês. Leia as Escrituras, leia o texto e faça marcações. Você pode ler num dispositivo móvel. Eu geralmente leio aqui no meu celular. Eu abro o aplicativo Biblioteca do Evangelho e lá... Eu abro o aplicativo Biblioteca do Evangelho, lá eu tenho planos de estudo, né? E eu coloco no que eu tenho que ler naquele dia, ele me mostra e eu faço a leitura. Muitas vezes eu ouço, porque eu estudo as Escrituras vários momentos durante o dia, porque eu gravo os vídeos do Vem Segue-me, então eu tenho que ler o livro de Mórmon. O livro de Mórmon é importante que nós leiamos, não importa se é o ano de estudo do Vem Segue-me, da escola dominical, seminário, você tem que ler pessoalmente o livro de Mórmon. Os profetas nos ensinaram que nós precisamos ler todos os anos o livro de Mórmon. Então, eu faço a leitura do livro de Mórmon, às vezes eu ouço o livro de Mórmon, né, porque é quando estou indo, mas eu tenho um momento para ler, para estudar, para ponderar. E quando eu faço isso, gente, eu não tenho medo de parar, nem que seja para
ficar em um versículo só. Não tem pressa. Esse tipo de estudo, você pode ter sua leitura. Então vamos supor assim, você tem 20 minutos para estudar. Os primeiros 5 minutos você ouve ou lê o livro de Mórmon. Os outros 10 minutos reserva para ler, para mergulhar, para examinar as escrituras. E examinar as escrituras envolve um processo de análise. Analisar significa que você vai separar, dissecar, você vai nas informações que o texto apresenta e vai tentar colher o significado daquilo. Então, uma das coisas que você pode fazer é tentar imaginar como eram aqueles personagens, como que era aquela situação. Você vai ver que algumas palavras nas escrituras, elas têm uma outra letrinha em cima delas ou um número. Quando você vai na nota de rodapé, no caso se você está usando a versão do celular ou do computador, você pode apertar ou clicar e você vai ver que ela abre uma outra janela com a explicação. Às vezes vão ter escrituras relacionadas, às vezes vai ter um trecho da tradução de Joseph Smith, às vezes vai ter uma explicação do hebraico, o que significa, ou do grego, o que significa aquilo originalmente. E isso vai ampliar a tua visão. Se você lê as escrituras relacionadas, você também vai ter um melhor entendimento daquilo. Esse trabalho de correlação das escrituras demorou anos e foi dirigido por apóstolos do Senhor. Então é muito importante que a gente use esses recursos que nós temos hoje. Uma outra coisa que pode te ajudar são os auxílios de estudo. São mapas que as escrituras trazem, são informações adicionais como o guia de estudo das escrituras, que ele aglutina várias escrituras sob tópicos. Então você quer estudar sobre batismo, você abre lá no guia de estudo das escrituras, tem todas as escrituras que falam de batismo. Tão importante é isso. E aí eu chego, falando dessas coisas bem específicas, vou falar de coisas mais gerais agora. Métodos de estudar. Você pode fazer uma leitura sequencial do começo ao fim, e eu recomendo que você faça isso caso você nunca tenha lido o livro de escritura específico. Então, se você nunca leu o Velho Testamento, leia do começo ao fim. Vai ser trabalhoso, talvez vai demorar 2 anos. Para mim demorou 2 anos a primeira vez que li a Bíblia quando eu era adolescente. Mas eu terminei, li toda a Bíblia. E falo para vocês, não fica louco. Que algumas pessoas dizem, se você ler a Bíblia toda vai ficar louco. Não é verdade. Leia, né? Bom, se bem que às vezes eu tenho umas... Não, tô brincando. Outra forma de ler é a sequência do Vem Segue-me. Então a designação daquela semana você lê. Se você seguir a sequência do Vem Segue-me do Velho Testamento, você não vai ler todo o Velho Testamento, porque as aulas, elas abrangem temas específicos. Se você vê o Velho Testamento, você vai ver que, por exemplo, a história de Reis e de Crônicas é muito parecida, né? Eles meio que contam a mesma coisa. E aí, por isso, não tem a designação. Quando tem de Reis, não vai ter de Crônicas, porque estão abrangendo o mesmo período. Então, se você quer ler desse modo, você pode, só que você não vai ler a Bíblia toda. Você também pode estudar por tópicos. Aí eu recomendo uma segunda ou terceira leitura. Depois que você já teve a visão geral do livro, você pode então estudar mais especificamente. Escolhe um tema que você queira. Por exemplo, vou estudar sobre Jesus Cristo. E usa um lápis para poder marcar todas as referências que você vê sobre Jesus Cristo. Vou estudar sobre o convênio abrâmico. Quando você está estudando pelo tablet ou pelo celular, o aplicativo te permite, você pressiona um pouco mais e você pode marcar aquela escritura. Ele também permite que você faça entradas de texto para registrar algum pensamento que te venha. O interessante das escrituras, meus irmãos, é que elas são vivas, no sentido que o Espírito de Deus nos dá o verdadeiro significado. Portanto, uma escritura que você tenha lido há 2 anos atrás, hoje ela pode ter um significado completamente diferente. Porque o princípio que está sendo revelado lá, ele pode se aplicar à tua situação melhor do que se aplicava antes. E não só isso. O Espírito pode usar uma passagem que está falando de uma coisa completamente diferente para te dar uma ideia sobre um problema ou situação que você tem hoje. Aqueles que tiveram experiência com as Escrituras, com a leitura das Escrituras, sabem o que eu estou falando. Então eu convido vocês a estudarem as Escrituras, fazer marcações nelas. Não tenha medo de, o meu livro vai ficar feio. Vai lá, marca, anota,
faça isso com as escrituras. O Elder Bednar, certa vez, ele disse que até recortava as escrituras, né? Tudo que facilitar o seu entendimento, que ajudar você a crescer em luz, em verdade, vai ser válido. As escrituras são uma chave. O presidente Kimball disse que quando ele se sentia fraco, desanimado, e era difícil ouvir a voz de Deus, ele se voltava às escrituras e a conexão ela era retomada. Então, se o seu Wi-Fi espiritual tá fraco aí, você não está conseguindo fazer a conexão com as coisas de Deus, volte-se às escrituras. Faça metas e cumpra essas metas. No começo pode ser difícil. Aliás, vai ser difícil. Se você está um longo tempo sem estudar as escrituras, vai ser difícil. Algumas pessoas que serviram a missão me dizem: Lucas, na missão era tão bom, eu estudava as escrituras todos os dias, mas agora está tão difícil de voltar a ter aquele ânimo. Simplesmente é porque você perdeu esse hábito. A rotina do dia a dia, né, novas coisas que acontecem em faculdade, família, trabalho, tudo isso te consome tempo e é difícil achar um momento. É preciso sacrifício. Lembra aquele grande sacrifício que Abraão fez oferecendo Isaac? Talvez Deus não requeira o mesmo sacrifício seu, mas é importante que você esteja disposto, da mesma forma que Abraão estava, para fazer uma coisa que seja muito difícil. E para você pode ser muito difícil achar um momento no seu dia para estudar as escrituras. É muito melhor estudar diariamente um pouquinho do que estudar um montão uma vez por semana. Dedique-se ao Senhor diariamente. Você precisa da luz dele, assim como você precisa de alimento diário. Então, abra as escrituras. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos fazer na prática, vamos praticar aqui. Eu vou, como é a designação dessa semana, é Gênesis 18 a 23, vou abrir lá em Gênesis 18, 23. E vou começar a ler as escrituras junto com vocês. Só um exemplo, tá? Não significa que é o melhor estudo que se possa ter. Aliás, o melhor estudo que se possa ter, por mais que existem técnicas e tudo que eu falei, é um estudo que você cresce espiritualmente. Se você convidar Deus para estar junto com você estudando, e você sentir que está crescendo e que aprendeu algo que vai ser útil para a sua vida e de outros, o estudo foi bem sucedido. 20. Disse mais o Senhor. Aí eu fico pensando aqui, Senhor, ele está tudo em letra maiúscula. Como eu já estudei, já falei sobre isso para vocês, Senhor, quando está todo em letra maiúscula, significa Jeová. É Jesus Cristo pré-mortal falando aqui. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou, e porquanto o seu pecado se agravou muito. Então, o clamor deve ser relacionado a uma iniquidade. Eles estavam fazendo algo muito iníquo, o pecado se agravou muito. Descerei agora e verei se com efeito fizeram segundo o seu clamor, que chegou até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então, aqui Abraão estava falando com Deus, e aqueles homens, quem são esses homens? Se você olhar aqui no conteúdo que está relacionado, vocês vão ver que na tradução de Joseph Smith ele diz: e os anjos, que eram homens santos e foram enviados segundo a ordem de Deus, viraram o rosto. Esses homens não são homens comuns. O profeta Joseph Smith esclareceu que eles eram mensageiros de Deus e que eles estavam indo então para Sodoma para ver o que tinha acontecido, né? Aliás, para divertir Sodoma, como a gente vai aprender mais para frente. E chegou Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Aqui pode acontecer que você leia uma palavra, é normal no Velho Testamento, e você não entenda bem, porque é um livro muito antigo. Então, você pode usar recursos adicionais, como um dicionário. O que significa a palavra ímpio? Você vai lá no Google ou você vai lá nos dicionários, tem websites muito bons de dicionários e você vê o significado dessa palavra. Então, abri aqui no dicionário e está dizendo que ímpio é aquele que é desapiedado, que é desumano, que é cruel, que é bárbaro. Aquela cidade, então, tinha barbaridades, tinham coisas ruins acontecendo, extremamente ruins. E aí o Abraão estava falando: Senhor, você vai destruir o justo junto com esses bárbaros, com essas pessoas que se desviaram de tua lei? O Senhor vai responder: não. Mas você vê, eu usei aqui uma interpretação gramatical. Também vocês podem usar uma interpretação, né, que a hermenêutica, a ciência da interpretação estuda, que se chama teleológica.
E aí você vai buscar o significado da escritura. Também pode usar uma interpretação sistemática, procurando ver outras escrituras que falam da mesma coisa e que vão te ajudar a chegar ao entendimento. Então, nessa passagem, eu gosto de ler o livro de Mórmon, quando a Amonia está para ser destruída. Porque a alma diz para eles assim, a alma e a mulher, quando estão pregando, se vocês tirarem, afastarem os justos de vocês, a cidade vai ser completamente destruída, porque não vai ter mais justo, o Senhor não vai poupar a mão dele. Gosto de relacionar com outra passagem que diz que o Espírito de Deus não lutará para sempre com o homem. Então, você está vendo? Eu estou colhendo essas outras escrituras para ampliar o meu conhecimento. Tudo isso é muito válido. E no final, eu fico ponderando assim, como essa passagem se aplica na minha vida e nas pessoas que eu amo, nas pessoas que eu ensino, no Vencer, que lições eu posso aprender com isso? E aí, ponderando sobre isso, o Senhor vai me falando sobre princípios e coisas, e muitas vezes sou levado a escrever. Às vezes eu mando um e-mail para mim mesmo, às vezes eu escrevo numa nota, às vezes na própria passagem de escritura, porque eu preciso lembrar dessas coisas que o Espírito está me falando. E se você fizer isso todo dia, esse exercício, é um exercício de oração e revelação. Você vai receber mais conhecimento do alto. E os desafios que você enfrenta vão ser mais fáceis de solucionar. Você vai ter uma paz que excede todo o entendimento. Deus, ele nos convida a estudar as Escrituras para que nós possamos achar segurança, força para lidar com os nossos desafios diários. Então, convido vocês a fazerem uma análise profunda das passagens de Escrituras que vocês decidiram estudar. Recomendo que vocês estudem o livro de Mórmon todos os dias e escolham um outro livro de escrituras, como por exemplo o Velho Testamento, para poder estudar profundamente, para ir e não ter medo de... Anotem suas perguntas, né? Pondera sobre essas coisas. Procurem outros materiais. Tem tantos materiais bons na internet, mas lembra, quando você achar materiais na internet, questiona se as fontes são confiáveis. Olhe os manuais do Instituto e seminário que foram aprovados pela igreja, os discursos da Conferência Geral, mas com outros materiais, até mesmo esse canal do YouTube, você precisa questionar. Será que isso faz sentido? Será que isso é bom? Onde são as fontes? Eu posso encontrar isso por mim mesmo? E assim por diante. Essas perguntas vão te ajudar. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana e que apliquem essas coisas para que possam ter um estudo proveitoso. Até mais, pessoal!